E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes de UFC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho aí sobre a venda de Luiz Henrique do Fluminense para o Real Betis. Luiz Henrique aí, né, cara, que sem sombra de dúvidas era uma das maiores joias do futebol brasileiro, ainda é uma das maiores joias do futebol brasileiro, jogador com potencial incrível, gigantesco. Eu já vim alertando pra vocês até mesmo quando ele era criticado por alguns torcedores do Fluminense, que ele era o jogador ali que eu via mais potencial de crescimento em um longo período ali de tempo, e não deu outra. 2022 começou, Luiz Henrique comendo a bola, fazendo golaço na Libertadores. E seria só questão de tempo para ele ser negociado com o futebol europeu, porque é isso que acontece aqui no nosso futebol brasileiro. A gente cria jogadores, a gente cria grandes talentos, grandes promessas, e eles sempre são negociados para o futebol europeu, porque é lá que tem todo o dinheiro, é lá que acontece a grande movimentação de dinheiro, a moeda dos caras vale mais que a nossa e não tem muito que a gente contestar. A gente já sabe quando aparece um grande jogador que a expectativa do torcedor não é nem que aquele moleque dê títulos para o clube, a expectativa é de quanto que ele vai gerar financeiramente para o clube poder contratar outros atletas de idade um pouquinho ali maior, poder montar depois um bom elenco. Só que o que acontece muito, cara, e o que aconteceu nesse caso do Luiz Henrique do Fluminense, que é interessante a gente sim analisar, é que esse dinheiro da venda do Luiz Henrique, que vai dar ali na casa de 70 milhões de reais, algumas pessoas dizem que é até menos nesse momento que o Fluminense vai receber, é que o Fluminense tá vendendo o Luiz Henrique, o seu melhor jogador em 2022, na minha opinião, para se manter em funcionamento. Se o Fluminense não vende o Luiz Henrique, não se mantém funcionando. Começa a ficar 2, 3 meses de salários atrasados. Começa a vir cobrança daqui, cobrança dali, receita bloqueada. E quando você vê, essa bola de neve já aumentou, já tá absurda. E o porquê que isso acontece? Porque o Fluminense tem que vender o Luiz Henrique agora, logo assim que ele explode? Por conta de péssimas administrações no passado. O Fluminense tem dívidas de compra de jogadores como Sornosa, como Orejuela, jogadores ali que não posso falar que foram importantes para o Fluminense, que foram mais decepções. Que não tem como comparar o nível desses jogadores aí que o Fluminense está tendo que pagar agora com o do Luiz Henrique, com quem ele poderia se tornar. Administrações passadas fuderam o Fluminense. E atualmente a conta tá chegando, cara. O Fluminense já tinha um mês de salário atrasado, ia ficar com 2 meses de salários atrasados, e imediatamente o Mário Bittencourt teve que se desfazer do Luiz Henrique por um valor que eu diria que dá pra comprar ali 2 paçocas e uma mariola. O valor é muito baixo, cara. É muito baixo esse valor. 9, 10 milhões de euros. O que é isso, cara? O que é isso no futebol atual? Se tratando de um jogador que o Real Betis, cara. Digamos que o Luiz Henrique tem uma boa temporada no Real Betis. Uma temporada ali bacana. Faz um número legal de gols. Joga bem. Na temporada seguinte, ele pode ser vendido por algo ali já na casa dos 30, 40 milhões de euros. Isso chutando baixo. Isso chutando baixo, cara. O Fluminense mantém 15% do jogador, mas o que é que esses 15%? É irrisório. O negócio foi mal feito. Foi mal feito pelos valores. O valor foi baixo. A gente pode pegar como exemplo o Vasco, quando vendeu o Paulinho para a Europa, cara, para o Bayer Leverkusen, vendeu por 20 milhões de euros. O Vasco recentemente vendeu o Thales Magno ali para o Grupo City por um valor muito semelhante, se eu não me engano até superior a esse valor aí que o Fluminense vendeu o Luiz Henrique. E o Vasco vendeu o Thales Magno em baixa, não foi em alta como está o Luiz Henrique. Então os valores foram mal negociados, isso está na cara, mas era uma emergência do clube, ou vendia ou não continuava funcionando. O Fluminense faz um aporte no início da temporada para comprar Cris Silva, faz um aporte de salário ali na casa de 500 mil reais para o William Bigode de 34, 35 anos, mantém um Fred com quase 40 anos. Então você vende o jovem, você vende a cria para pagar, por exemplo, o salário desses jogadores que eu diria que não vão agregar tanto como agregaria o Luiz Henrique. É a minha opinião, cara.
Essa é a triste e macabra realidade do futebol brasileiro. A gente sempre vai vender nossos jovens promessas, nossos grandes talentos, grandes jogadores que poderiam, porra, fazer muita coisa pelos nossos clubes, para times até médios do futebol europeu, porque o poder de compra deles é muito maior do que o nosso. E tem gente ainda que briga contra a SAF, que briga contra a entrada de dinheiro, de mais capital aqui no futebol brasileiro. A pergunta é, se o Fluminense hoje fosse SAF, se o Fluminense não tivesse precisando desse dinheiro, venderia o Luiz Henrique por esse valor? Eu duvido, cara. O valor da venda do Luiz Henrique seria 4, 5 vezes maior se o Fluminense não tivesse precisando de dinheiro. Ah, ofereceu isso? Não, não tô precisando agora, vou esperar chegar outra proposta melhor, o jogador se valorizar. Mas hoje o Fluminense não tem poder de barganha. E a que ponto a gente chega? Esse dinheiro não vai resolver nada pro Fluminense. Nada, não resolve nada. O Fluminense vai ter que vender outro jogador até o final da temporada. Quem sabe o Martinelli, um André, um Gabriel Teixeira. Ou outro que apareça vindo de Xerém. E por um valor irrisório de novo. Como disse o presidente Mário Bittencourt, o Fluminense precisa fazer 100 milhões ali com vendas. Não é só a realidade do Fluminense, é da maioria dos clubes do futebol brasileiro. Mas é isso, cara. Infelizmente é a nossa realidade. Compartilhe esse vídeo aí para poder chegar ao maior número de torcedores do Fluminense possível. Se você curte fazer apostas esportivas, aposte pelo site da BR4Bet em Fluminense versus Olímpia. Tá te dando um bônus de 100%. Se você botar 100 reais na BR4Bet, você ganha mais 100 reais para poder apostar e lucrar dinheiro aí e curtir seu final de semana depois com sua família. Beleza? Abração do Francesco, é nóis e fui!